Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. Você está animado para mais uma aula? O que será que vamos aprender hoje, hein? Qual será que vai ser o nosso tema? Sem delongas, eu vou te contar. Nessa aula nós vamos discutir um pouquinho sobre algumas coisas que eu e você precisamos saber sobre o diabetes. O que você sabe sobre isso? Sabe alguma coisa? Não sabe nada? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender o que é, né? Então o diabetes é uma doença, gente. Uma doença que até então não tem cura, tá bom? Por isso que ela precisa ser bem controlada, bem tratada, para que a pessoa possa ter uma vida quase que normal, tá bom? Então olha lá, o diabetes se caracteriza pela deficiência de produção ou a deficiência de ação da insulina no corpo humano, ok? O diabetes tipo 1, ele é o resultado da destruição autoimune das células produtoras de insulina. O nosso próprio corpo vai lá, ataca e mata as células, gente. Pois é, ela destrói as que produzem insulina, então fica fazendo falta a insulina no corpo. O diagnóstico desse tipo de diabetes acontece em geral durante a infância e a adolescência. Sabia disso? Pois é, essa tipo 1 é típico em crianças e adolescentes. Mas também podem ocorrer em outras fases, tá bom? Pode ocorrer em outras faixas etárias. Então tá aqui uma pessoa medindo diabetes. Tem um aparelhinho pequenininho assim, que você fura a pontinha do dedo e sai um pouquinho de sangue. Esse pouquinho de sangue já é suficiente para o aparelhinho medir, ver se está bom, se não está, né? Tem toda uma numeração, uma escala lá, e dependendo da faixa etária, a pessoa precisa ficar dentro daquela numeração. Tem que estar controlando, certo? Quando o assunto é crianças e adolescentes, ou seja, está falando de nós, né? Mas com diabetes, ou seja, com essa doença, a educação e a precaução, gente, são sinônimos de um futuro saudável e seguro, tá bom? Então precisa se educar, precisa conhecer sobre e ter precaução, ser precavido com algumas situações, com algumas coisas, tá bom? Os cuidados são necessários para manter a doença controlada e evitar complicações futuras. O diabetes é algo que pode complicar outras coisas, certo? Então precisa estar bem controladinha para que possa seguir a vida, ok? Então vamos ver algumas coisas que nós precisamos saber sobre ela. Nos dias atuais, o que acontece? O diabetes é uma doença bastante comum. Sabia disso? Sabia, né? Você já deve ter ouvido falar na família e deve ter algumas pessoas que tenham. Segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, nós temos pelo menos 170 milhões de pessoas que sofrem com essa doença, gente. É muita gente, muita mesmo, ok? E nós temos uma projeção para 2025, para daqui a alguns anos, né? Esse número deverá atingir 300 milhões de pessoas. Quase o dobro, né? Quase o dobro. No Brasil, agora vamos falar em questão do Brasil. Cerca de 10 milhões de pessoas têm diabetes. 10 milhões, gente. É uma galera. E detalhe, metade delas desconhece a sua condição. Ou seja, nem sabe que tem. Olha que interessante, né? Então, por isso que precisa ir ao médico, fazer acompanhamentos, fazer check-up, para você estar se prevenindo, tá bom? Tem que se prevenir. E baseado nisso, eu tenho um exercício 1 para você. Presta atenção. Qual seria a porcentagem aproximada da projeção de crescimento do número da doença? Ou seja, de 170 milhões para 300 milhões. Qual a porcentagem desse crescimento? Qual será? Eu vou dar um tempo para você pensar, analisar e eu já volto.
E agora, será que eu peguei você? Será que você lembra como é que faz esse tipo de cálculo? Ele está procurando uma porcentagem, né? Como é que eu faço isso, gente? Nós precisamos lembrar de um detalhe bem rapidinho. Quando se trata de porcentagem, eu preciso saber qual é o total. Qual é o total em porcentagem? Ele é representado por um número. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 100. Então, 100% representa sempre o total, ok? E o total? Qual é o total aqui nessa história? O total será que é 170 milhões de pessoas ou é 300 milhões? O total é o que você tem no começo, porque ele está falando de um crescimento. Mas o que você tem no começo? 170 milhões. Então, esse número, ele equivale ao 100%, é tudo que eu tinha. Aí, o 300 é o que aumentou, ok? Então, nós vamos fazer uma regra de 3 bem simplesinha aqui. Vamos lá, então, ó. 170 milhões. Primeiro, por favor, não escreva esse monte de zeros, tá bom? Escreva a palavra milhões, que já está resolvido. Porque se você colocar muitos zeros ali, você pode se confundir. Você pode acabar esquecendo de um, colocando um a mais. Então, nesse caso, não há necessidade. Escreva a palavra milhões, tá bom? Fica mais fácil daí, você faz conta com números menores. Gostamos disso, né? Bem importante. Então, 170 milhões, ele equivale a 100%. É o que você tem no começo, antes do crescimento, ok? Depois do crescimento, atingiu 300 milhões. Então, número de população embaixo da sua correspondência, porcentagem embaixo de porcentagem. Eu não sei quanto equivale a esses 300 milhões. Então, você chama de uma letra. Escolhe uma letra do alfabeto, a letra do seu nome, do seu sobrenome, do seu amor, tá bom? E coloca ali. Eu gosto muito de X. Então, o meu X está aqui. Aí, eu preciso resolver multiplicando em X. Porque isso aqui é uma regra de 3, ó. Eu tenho 3 informações, me falta a quarta informação. Então, montei a regra de 3, vamos multiplicar em X. Então, vai ficar 170 vezes X. Ó, repare que o milhões eu nem levei na conta, tá vendo? 170 vezes X igual 300 vezes 100, ok? Cuidado aqui para não errar, tá? 300 vezes 100 é 30 mil. 2 zeros daqui com 2 zeros do 100, tem que ter 4 zeros, tá bom? E o 170 que está multiplicando passa dividindo. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de aproximado, tá? É uma divisão que é irracional. Então, aproximadamente 176,47%. Professora, mas passou de 100, eu não estou entendendo esse negócio. Respira aí, nós não estamos falando de um crescimento. Então, se algo cresceu, é claro que vai ser maior do que o que eu tinha no começo. Se o meu total era 100% e cresceu, significa que vai dar mais de 100%, né? Tá aí, ó. O que passou, o 100% eu já tinha. O que passou do 100 é que é a minha taxa de aumento. Então, olha aqui, ó. Como 100% já tínhamos, o valor que ultrapassou foi de... A gente faz uma subtraçãozinha aqui rapidinha, ó. Então, o que passou de 100 foi 76,47%. Que a gente pode aproximar por 76%, ok? Então, como é um crescimento, ela tinha que dar maior do que 100% mesmo, tá? Então, o que passou de 100 é a taxa real de aumento, ok? Então, 76%, resposta certa, letra C. Você acertou? Mas você lembrou como é que faz? Lembrou? Ótimo, assim eu fico bem feliz. Vamos voltar ao nosso assunto. Para descobrir se seu filho tem diabetes, é importante saber como identificar os sintomas. Tem aquele ditado, né? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, a gente vai juntando os sintomas aí. Opa, ninguém vai se autodiagnosticar, tá bom? Você vai no médico, mas você pode juntar os sintomas para desconfiar de algo, tá bom? Aí você vai no médico, vai no especialista. Então, ó, alguns deles são caracterizados pelo excesso de sede e de urina, muita sede e muitas vezes ao banheiro, tá bom? E pela perda de peso. Pois é, parece coisa boa, né, perder peso? Nesse caso não é, não. Por exemplo, algumas crianças voltam a urinar na cama quando a criança tem diabetes e é pequena. Por quê? É muita vontade de ir ao banheiro. Inclusive, acordam de madrugada para tomar água. Já pensou uma criança no meio daquele sono, acordando para tomar água? Pois é.
Ao perceber essas ocorrências, é fundamental procurar um especialista, gente, né? A gente vai juntando as pecinhas, opa, precisamos de um especialista. O nome do especialista se chama endocrinologista pediatra. Até os 18 anos os senhores vão no pediatra, tá bom? Depois dos 18, daí você passa para um endocrinologista normal, ok? Entendido? Então vamos lá para a atividade 2. Presta atenção. Agora para você assinalar V para verdadeiro, F para falso. Lembrando que, gente, isso aqui não é uma loteria, tá bom? Todas as opções podem ser verdadeiras, todas podem ser falsas, pode ter intercalado. Então, assim, tem gente que sempre chuta, né? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Não, não faça isso. Leia as opções e analise qual é verdadeira e qual é falsa. Eu vou dar um tempinho para você ler, analisar, pensar um pouquinho e já volto. Leu? Não é só para sair marcando V ou F. Tem que ler as opções. Vamos analisar? Vamos ler juntos? O diabetes se caracteriza pela deficiência de produção ou a deficiência de ação, ou as duas juntas, né? Da insulina. Isso é verdadeiro? Né, gente? É essa a característica do diabetes. Então, aqui, ó, verdadeiro. Segunda opção. Quando o assunto é crianças e adolescentes com diabetes, a educação e a precaução são sinônimos de um futuro incerto? Não, né? Essa palavra tornou falsa essa afirmação. Não é a garantia de um futuro incerto, é a garantia de um futuro seguro e saudável, né? A educação e a precaução. E o último, os cuidados são necessários para manter a doença controlada e evitar complicações futuras. Sim, isso é bem verdade. Precisa ter todo esse cuidado. Então, verdadeiro, falso e verdadeiro. Você acertou? Espero que não tenha sido no chute, né? Você leu, né? Claro que você leu. Tem que ler as opções bonitinho. Beleza? Podemos ir? Podemos seguir? Eu falei do diabetes tipo 1, certo? Existe a diabetes tipo 2. Olha o que acontece na tipo 2. O pâncreas, ele produz insulina, mas a incapacidade de absorção das células musculares e adiposas. Então, as células não conseguem absorver, ok? O pâncreas produz,
mas as células não conseguem absorver. Então fica com aquela falta de insulina, certo? Esse tipo de diabetes é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, ou seja, não aparece muito na infância e adolescência. Mas, olha aqui, gente, pessoas acima do peso, pessoas sedentárias, pessoas sem hábitos saudáveis na alimentação, pode ocorrer antes, ó. Pode ocorrer até em jovens. Então precisa cuidar com essas questões aqui, gente. Alimentação saudável, sedentarismo, tem que cuidar com o peso, não pode estar acima do peso, não é questão de beleza, gente, é questão de saúde, tá bom? Tem que estar cuidando desses detalhes, porque pode aparecer em jovens, tá bom? Essa tipo 2. Essa, na verdade, é causado quase pelo próprio funcionamento do corpo. O corpo vai se acostumando com um funcionamento errado, né? Sedentário, comendo mal, acima do peso e pode aparecer. Então, tem que ter cuidado. Esse aqui a gente pode se precaver, tá bom? E a prática de exercícios físicos? Tem a ver com o contrário do sedentarismo, né? Precisa praticar exercícios físicos. Eles podem ajudar a controlar a glicemia e perder gordura corporal, além de, claro, aliviar o estresse. Anda estressadinho, vai fazer um exercício físico, vai pular corda, vai fazer alguma coisa, tá bom? Vai correr, isso, corre na calçada para não se machucar, por favor, para não ser atropelado. Vai correr, vai fazer alguma coisa, bem importante. Por isso, pessoas com diabetes devem escolher alguma atividade física para estar fazendo. Claro que tem que ter todo um cuidado de um especialista ali, né, orientação médica, um profissional de educação física, para evitar uma torção, machucada, né? É sempre importante não estar abusando, a gente precisa ir além, mas não pode extrapolar muito o que o nosso corpo consegue fazer, tá bom? Quando presentes, os sintomas mais comuns são sintomas do quê? Diabetes. Então presta atenção aqui, ó. Urinar excessivamente, inclusive acordar no meio da noite para ter que ir ao banheiro, é exagerado e é sempre, é constante. Sede excessiva, não é aquela sede esporádica que parece de vez em quando você toma um pouco menos de água, é aquela sede sempre. Aumento do apetite, sim, a pessoa começa a comer muito mais, tem muito apetite, mas em contrapartida ela também tem perda de peso. Parece contraditório, né? Pois é, sintomas de diabetes. Em pessoas obesas, a perda de peso ocorre, inclusive se a pessoa continuar comendo errado, gente. Continuar comendo de forma excessiva. Ela come, come, come e vai perdendo peso. E perdendo peso muito rápido, tá bom? Cansaço, sim, cansaço, o corpo está trabalhando ali mais do que deveria. Vista embaçada ou turvação visual, esse também é um sintoma do diabetes, gente. Pode colocar na listinha lá, ó. Infecções frequentes, sendo a mais comum a infecção de pele. Né? O corpo ele tem uma dificuldade maior na cicatrização e na pele que a gente vê mais, né? Faz um machucadinho e demora para cicatrizar, pode ser um sintoma de diabetes. Tá bom? Então tem que cuidar. Juntou alguns sintomas desse, procura um médico que vai fazer um exame, é muito rápido, muito simples e rápido você consegue detectar se tem ou se não tem. Porque se tiver, tem que controlar, tá bom? E exercício 3 e último para você, diz assim, são alguns sintomas de diabetes. Eu quero que você leia com carinho, com cuidado e a gente já volta para ver qual a opção correta.
Essa ficou fácil, né, gente? Sintomas de diabetes. Acabamos de ler alguns ali, ó. Vamos ler. Urinar bastante febre? Não, ninguém falou em febre. Perda de peso e cansaço? Opa, essa aparece. Infecções frequentes e falta de apetite? Não, é muito apetite, né? Sede excessiva e sangramento? Não, ninguém falou em sangramento aqui, né? Perda de peso e cansaço, esses são alguns sintomas, tá bom? Nós trabalhamos um pouquinho nessa aula sobre diabetes, sintomas, o que causa e vários outros assuntos ali. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Passe as informações para frente e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais!